Quem não me conhece, meu nome é Ledo. Não sei, mas eu acredito que vocês desconfiem que eu seja professor de matemática. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nosso objetivo de hoje é discutir um pouco sobre números irracionais, tá? Que é algo que particularmente dá dor de cabeça e a mim deu bastante dor de cabeça quando eu comecei a trabalhar no magistério, que eu caçava uma forma de conseguir passar para os alunos essa ideia de números irracionais. Acredito que boa parte dos professores também sofra com isso. Porque número se transformou numa coisa tão fundamental que você pode imaginar uma pessoa que não saiba ler, vivendo numa cidade. Mas é inconcebível alguém que não consiga ver números. Sem números, você simplesmente não sobrevive numa cidade. Para ser sincero, a primeira coisa que você faz, a segunda coisa que você faz durante o dia, possivelmente a segunda, porque a primeira provavelmente é abrir o olho. A segunda é olhar para o relógio, que tem número. Então, você já começa o dia ligado com o número. Nós vamos, o próximo contato nosso é com medida, mas nós andamos com instrumento de medida pendurado no corpo. Quem não vê número, não trabalha com dinheiro, não pega elevador, não pega ônibus, não consegue entender endereço. Quem vê número simplesmente não vive. Na cidade grande não tem como viver. Tá? Falo cidade grande pelo seguinte, é possível existir uma sociedade que não trabalhe com número? Existem registros de tribos indígenas que contam até 5, contam até 3. Tem um filho, tem 2 filhos, tem 3 filhos, tem muitos filhos. Tá? Só que não passa por processo de... Não precisa pegar ônibus, tá? Não passa por comércio. Ficou um pouco mais complexo, a gente começa a trabalhar com número e não tem saída. Quando se fala nesses números, o número comum do dia a dia é o natural, que eu vou partir da ideia, para a gente chegar aos racionais, nós vamos partir dos naturais, vou partir da ideia que natural todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é. Tá? O natural é uma coisa tão do dia a dia, tão nossa, que parece tão óbvio. O 2 existe? Claro que o 2 existe. Você pode discutir se a unidade imaginária existe, não é imaginário. Tá? Por quê? Porque o 2 é concreto. Você anda ali na esquina, você vê um 2. Mas o 2 está tão presente que a gente nem discute o que significa esse 2. Para ter uma ideia de como é que essa coisa ficou entranhada no nosso dia a dia, o 0, para uma criança, parece uma coisa natural. Tá? Mas se você parar para pensar, o 0 é alguma coisa bastante complicada. Os romanos possuíam... O sistema romano não possui 0. Os romanos dominaram o mundo inteiro, não dominaram o 0. Na verdade, o sistema de numeração deles não precisava do 0. Era uma criação hindu, o sistema hindu-arábico registra a posição. Criação não, tem registros anteriores, não do 0 propriamente dito, mas ele aparece como no sistema posicional para registrar a posição que não tinha elemento nenhum. Tá? 0 vem de zífer, significa vazio. Mas ficou tão natural que ninguém discute isso. Tá? Os naturais são números usados para contar. O 0 entra no meio de gaiato, né? Ninguém conta com 0, ninguém começa a contar assim. Quantos alunos estão aqui? 0, 1, 2, 3, ninguém começa a contar para o 0. 0 entra no sistema de numeração. Mas é tão natural que ninguém discute, está legal. Sabe, sistema de numeração. Outra coisa, a gente começar aqui de tacada, deixa eu falar. O que eu vou fazer aqui é algo parecido com o que de fato eu fiz em sala de aula diversas vezes. Como se faz em sala de aula? Depende da sala de aula, depende do que você tem na mão. Não existe fórmula mágica. Se existisse uma fórmula perfeita para você ensinar, tá, e eu conhecesse, você não tem ideia de quanto eu ia vender. Tá? Essa fórmula não existe. Cada sala de aula é uma realidade diferente. Eu digo que a aula é um fato, ela não se repete. Tá? Você pode dar aula parecida, porque cada professor tem um estilo de trabalho ligado à sua personalidade, uma forma de abordar a matéria, obviamente.
Mas cada aula, e é engraçado isso, você dá aula numa turma, na turma do lado da mesma série, você vai dar a mesma aula e a aula sai diferente. Engraçado, inclusive, que tem coisa que você faz numa sala que funciona perfeitamente. Você tem uma ideia, usou perfeito, deu certinho. Na sala do lado, com o mesmo grupo social, tá, mesma escola, você aplica a mesma coisa e dá tudo errado. Tá? Por quê? Grande pergunta. Na verdade, vão ser situações pontuais que cada um de nós, e esse é o barato do magistério, né? Cada um de nós vai atuar em cada sala de forma diferente. O que eu vou fazer aqui é um roteiro que com frequência eu fazia, depende. Se eu conseguir chegar ao final do que eu fiz aqui, um roteiro para conseguir seguir, tá? Duvido muito que eu chegue ao final, mas se eu chegar a tudo que eu quero, por exemplo, o final eu vou falar sobre enumerabilidade do conjunto dos irracionais, se são ou não enumeráveis. Isso está fora do ensino médio, mas já teve sala de ensino médio que eu cheguei a falar sobre isso. Depende da sala, depende do grupo, tá? Só que eu quero deixar claro uma coisa, o que eu vou fazer aqui não é a sequência histórica do nascimento dos números, como é que os conjuntos foram sendo gerados. É uma sequência didática, mas os números não vieram dessa forma. Se trabalha com fração muito antes de trabalhar com números inteiros, com números com sinais, tá certo? Os números com sinais aparecem junto com um complexo na história. Tá? Ele não demora para aparecer. Tá? E outra, não surge assim. Tive a ideia. Não é assim. Tem todo um trabalho, vai e vem na história, alguém utiliza isso, depois é recuperado. Tá? Não existe um ponto onde a coisa nasce, existe todo um... Alguns até nasceram assim mesmo, sair de uma tese, sair de um trabalho. Mas boa parte das coisas aparecem, vai e volta dentro da história. O que eu vou fazer é um roteiro didático, não histórico. Isso não tem a ver com a história dos números. Vamos lá começar a brincadeira para valer. Primeiro, natural existe. Todos nós conhecemos o natural. Você começa a trabalhar, estou imaginando que a gente pegue uma criança aí, vamos ver como é que se faz essa brincadeira. Na quinta série, você, em boa parte, antiga quinta série, agora sexto ano, né? Faz um bom apanhado do que foi feito atrás, nos anos anteriores, faz uma organização disso. Tá? Mas vírus naturais, só que dos naturais aparece um problema. Quando você começa a trabalhar com natural, você faz 5 menos 3 e obtém 2, nenhum problema. 5 é natural, 3 é natural, 5 menos 3 dá 2, 2 é natural, conjuntos naturais. Somar vai dar certo sempre. 5 mais 3, 3 mais 5. Só tem um problema, em algum momento você passa a fazer 3 menos 5. Você precisa disso aqui. Dentro dos naturais isso aqui não existe. Tá? A saída que você tem, por natural não ser fechado para subtração, é criar um outro conjunto. Aí você apresenta o conjunto dos números inteiros. Opa, deixa eu deixar aqui, deixa eu colocar aqui o seguinte, deixa a nossa retinha, vou colocar uma reta aqui, porque daqui a pouco eu vou trabalhar com ela. Aí a gente tem o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, estilizada, tá? 0, 1, 2, 3... Primeiro conjunto que a garotada tem contato com a vida, depois, pela impossibilidade de fechar os naturais para a operação de subtração, a gente cria o conjunto dos números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, etc. Tá legal. Dentro desse conjunto aqui, primeiro chama atenção, não vou falar de inteiro, direto, nós não vamos discutir. Nosso problema hoje é irracional. Mas inteiro tem sinal, tá? A gente fala e não vai deixar de falar isso, que natural está dentro dos inteiros, que inteiro está dentro dos racionais, racionais estão dentro dos reais, reais estão dentro dos complexos, tá certo? Vamos continuar falando, é isso mesmo que funciona, etc. Mas a coisa é um pouquinho mais complicada. Esses conjuntos têm algumas naturezas diferentes, tá? Se você fizer uma comparação, por exemplo, de complexo com real, você pode parar para pensar que complexo é dado como um par ordenado, AB. Não é isso? Real não é par ordenado. Então, como é que um conjunto que não é de par ordenado está dentro de um conjunto de pares ordenados? Tá? Na verdade, o que a gente tem é o seguinte, parte do conjunto dos números complexos funciona como real. Então, o real está imerso dentro do complexo, ele conserva, existe um isomorfismo, conserva a soma, conserva a multiplicação. Aqui também, conjunto dos números inteiros, uma parte dele
funciona como natural. Então, natural está imerso dentro dos inteiros. Tá? Existe um isomorfismo, é possível montar um isomorfismo naturais inteiro. Uma função que preserva a soma e preserva a multiplicação. Mas isso não se fala em fundamental de jeito nenhum, né? Tá? Natural está dentro do inteiro, mas que tem uma estranheza aqui, tem, porque inteiro tem sinal. Dentro desse conjunto aqui, agora eu posso fazer isso. E vamos ser sinceros, uma coisa que sempre preocupou foi o seguinte, na cabeça da molecada, a gente não deve lembrar, na cabeça da garotada isso deve ser o bicho, né? Tenho 5 laranjas, tiro 3, fico com 2. Tenho 3 laranjas, tiro 5, você não tira mesmo. Não, mas eu tiro e fico devendo. Devendo para quem? A laranja é tua. Na verdade, a estrutura operatória, a gente apela, tá, para tentar explicar, mas que na cabeça do garoto ele vai ter que começar a trabalhar com isso, porque é necessário para as operações. Então, é uma estrutura de operação. Tá? Mas essa concretização é, com frequência, uma forçação de barra. Né? Tá legal, mas não é isso que interessa a gente. Agora, antes de qualquer coisa, vamos fazer o seguinte, vamos marcar a reta numérica, antes de pegar o conjunto dos racionais. Tá? Até aqui ele está na 6ª série. Para ser sincero, na 7º ano agora, né? Para ser sincero, nessa altura ele já trabalhou com decimal, já trabalhou com racionais. Na verdade, nesse ponto vão começar a aparecer os sinais. Tá certo? Aí, reta numérica. Desenha-se uma reta. Escolhe-se um ponto da reta, qualquer um. A esse ponto, eu vou fazer corresponder o número 0. Escolhe-se uma unidade de comprimento, U. E agora eu vou projetar essa unidade de comprimento à direita e à esquerda do 0. Antes de qualquer coisa, eu vou falar uma coisa. A reta numérica, ela é um eixo. Não está errado, por exemplo, que eu já vi colocar seta dos 2 lados, tá? Não vou falar que isso está errado, mas eu acho uma péssima ideia, porque essa seta tem sentido. Tem gente que coloca, até trabalhando com geometria, seta dos 2 lados para indicar que a reta continua para os 2 lados, sem parar o tempo inteiro. Acho que isso não traz vantagem nenhuma. Na reta numérica, na verdade, ela é um eixo. Tá? Esse eixo que vai aparecer, inclusive, no sistema cartesiano. A seta indica o sentido de crescimento dos números. Se eu coloco a seta do lado direito, eu estou indicando que os números vão crescer da esquerda para a direita. Tá? Sistema cartesiano, por exemplo, você colocar aqui, eu já vi ser feito mais de uma vez isso aqui. Além de não ter sentido, isso está do lado de um erro sério, cara. Porque nada te impede, o sistema que a gente normalmente usa é esse, é um sistema destro. Se você vira regra da mão direita do x para o y, você tem um sistema positivo. Tá? Mas nada te impede, por exemplo, vamos pensar em física, se eu usar esse sistema em queda livre, a aceleração da gravidade vai ser considerada negativa. Mas se eu colocar esse sistema, a aceleração da gravidade passa a ser considerada positiva. Tá? E, por vezes, é mais jogo usar esse aqui. Esse sistema é não destro. A seta indica o sentido de crescimento. Então, bom hábito colocar seta de um lado só. Ou não colocar nenhuma. Tá lá, eu pego minha unidade de comprimento, projeto lá direita. 1 projeção, 2 projeções, 3 projeções, 4 projeções. A primeira projeção, eu faço corresponder o 1 ou mais 1, 2, 3, 4. Depois, pego a unidade de comprimento, projeto do lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3, essa aqui. Vou fazer corresponder menos 1, esse menos 2, esse menos 3. Tá legal, estamos trabalhando. Agora nós precisamos do seguinte. Conjunto dos naturais, fechado para subtração, não é fechado para subtração, exigiu que eu criasse conjunto dos números inteiros. Conjunto dos racionais. Vamos lá, nos inteiros, se eu fizer 8 dividido por 4, nenhum problema, isso vai dar 2. Deixa eu colocar a divisão sem essa representação. 8 dividido por 4, isso aqui vai dar 2. Mas se eu fizer o 4 dividido por 8, isso vai dar... Com os inteiros não dá.
Não tem como fazer isso dentro de conjuntos inteiros. Aí eu sou obrigado a criar um novo conjunto. Conjunto dos números racionais. Qual vai ser o conjunto dos números racionais? Conjunto de todos os números que possam ser postos na forma de fração. Tá? Primeiro probleminha que eu tenho é que essa forma que eu representei, natural e inteiro, ela é um pouco abusiva. Qual é o próximo número? 0, 1, 2, 3. Então não vai falar 4, mas por quê? Porque é um bom senso. Bom senso vai fazer. Coloca a reticência. Outro problema que eu vejo, um monte de. É esse problema de sequência. Me diz o seguinte: 2, 4, 6, 8. Qual é o próximo? Sei lá, cara. Sei lá. A minha sequência, na verdade, é 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Você perguntar qual é o próximo numa sequência, o que vem sendo feito com frequência, é um tanto quanto perigoso. Eu não sei o que vem depois. Tá? Mas, por abuso e por facilidade, a gente aceita. Isso aqui é um pouquinho de abuso, mas a gente sabe que o próximo é 4. Está indicado. Quem vem antes aqui? O menos 4. Quem vem depois? O mais 4. Então vamos fazer a mesma coisa com os racionais. O que são os racionais? 1 meio, 1 terço, 0,5, 3 oitavos, menos 4 quintos. Colocou em forma de fração 0,33333, que é 1 terço, 0,84, menos 2,71. Tudo isso é racional. Dá para colocar em forma de fração, na forma P sobre Q? É racional. Tá? Posso representar racional dessa forma? Reticência aí. Como é que eu represento racional dessa forma? Q quociente. Racional P sobre Q. N inteiro. N natural. Z inteiro. Por quê? Segundo um colega meu, que conjunto é esse? Conjunto dos inteiros. Inteiros, então. Os inteiros. Isso vem do alemão, tá? O problema de escolher como I para inteiro seria confundir com os irracionais, né? Vem do alemão. Eu cheguei até a anotar. Não dá para ler, não vou arriscar, tá? Não sei como é que se lê aquilo. Ao vivo e a cores, não vou tentar ler alemão, não. Olha só. Sala de aula a gente até arrisca. É assim que se fala. Não tem problema. Tá em sala de aula mesmo aqui, é complicado porque está gravado. Me conta aí, como é que eu coloco racional dessa forma? Na verdade, não tem como. Não tem como fazer isso. Você é obrigado a apresentar racional a partir de uma propriedade racionais, tá? De forma indutiva, vai ser que o conjunto dos x, tal que x possa ser escrito na forma P sobre Q, com P e Q, P pertencente a Z, e Q pertencente a Z asterisco. Deu para colocar na forma de fração? Acabou. Mas por que isso? Se você pensar no natural, você pode pensar que natural ele é infinito numa direção. Tem um ponto inicial, que é o zero, valor inicial, e continua sem parar o tempo todo. Inteiro, ele é infinito em duas direções. Não tem um menor inteiro, não tem um maior inteiro. Eu poderia imaginar que inteiro é infinito em duas direções. Racionais. Racional é infinito em cada pedacinho. Se você pegar na reta numérica, todo número inteiro é racional. Todo número inteiro pode ser posto na forma de fração. Se você pegar na reta numérica e escrever, por exemplo, entre o 0 e 1, aqui existe um meio. Entre 0 e 1 meio, existe um quarto. Entre 0 e 1 quarto, existe um oitavo. Entre 0 e 1 oitavo, existe um 16avos. Entre 1 meio e 1, existe 2 terços. Entre 2 terços e 1, existe 3 quartos. Entre 3 quartos e 1, pega dois racionais. Entre dois racionais sempre tem um racional. Aí, se você fosse tentar colocar com reticências, tá, apresentando os elementos, colocando reticência por abuso, você tem que saber qual é o próximo. Vamos lá. Racional seria 1 meio
2/3, 4 nonos, não, 4 nonos é menor, 8 nonos, depois 9 oitavos, quem vem depois? Você não consegue colocar reticência para ter, naquele abuso, a ideia de qual é o próximo. Tá? Porque qualquer coisa que você coloque, tem um monte ali no meio. Então, a saída que você tem é apresentar para o infeliz do garoto, que isso deve dar um susto neles também legal, que até aqui está bonitinho. Você coloca isso no quadro, eles devem ter um ataque cardíaco. Eles levam para o pai para mostrar o que estão estudando. Tá certo? Tá. Agora eu quero saber o seguinte. Nessa brincadeira aí, a gente esbarra com um monte de números que são racionais, e um deles, que é um nozinho, outra, não vou representar racional aqui, mas aqui tem um monte de racionais possíveis, tá certo? Um meio, 1/3, menos 1/3, são todos os inteiros são racionais, tá? Me conta uma coisa, 0,4333. Minha preocupação é racional, não vou gastar tempo discutindo para valer isso. De quantas formas diferentes vocês sabem achar a dízima periódica? Primeiro me conta uma coisa, isso aqui todo mundo conhece. Você garante que qualquer dízima periódica saiu da divisão numerador por denominador, saiu de um racional, isso aqui é sempre racional? Você garante. Nós garantimos módulo pelo seguinte, a gente consegue garantir isso por PG. A gente sabe que PG é convergente, tá certo? Então, isso aqui poderia ser escrito como 0,4 mais 0,03 mais 0,003 mais 0,0003 mais, ó, daqui para lá eu tenho uma PG. Limite das somas de uma PG, A' sobre 1, menos a razão aqui, que é 1/10. Isso aqui vai dar uma fração. Tá certo? Vou somar uma fração, que isso deu um irracional, que é um decimal, vai dar um decimal exato. Então, consigo garantir, por ser limite de soma de uma PG, que qualquer dízima periódica saiu de uma fração. Ela sai de uma fração, tá certo? Me conta aí quantas formas diferentes vocês sabem achar a geratriz de uma dízima periódica. Como é que vocês ensinam para os alunos? Vocês ensinam como? Igual a x? Eu acho que a melhor que tem é essa, né? Apesar de igualar a x, vocês conhecem esse, né? Tem a da PG, mas você tem um problema sério. Na hora que esse moleque está aprendendo isso, ele não viu o PG. Tá certo? Você vai acabar usando isso aí como exemplo quando for dar PG no ensino médio. Tá certo? A melhor que eu conheço é o do x, apesar de ter um probleminha, tá? Continuo usando, não tem rolo nenhum. O probleminha é que você teria que provar que isso aqui converge para conseguir utilizar esse x. Mas ninguém vai perguntar isso para a gente no curso fundamental. É melhor que use, sem dúvida nenhuma, é isso aí, tá? Preciso fazer, se lembra como faz aqui? Lembra, né? Tá, multiplica os dois lados por 10, multiplica novamente por 10, subtrai. Tem uma outra que eu acho que tem muita gente que não conhece, que foi a que eu aprendi quando eu estava... Olha, para ver como é pecado que se faz com o moleque. Estava na 5ª série. Porque eu era moleque mesmo naquela época, 5ª série. Como é que se acha a geratriz? Isso aqui é uma dízima periódica composta. A simples eu aprendi assim, 0,444. Como é que se acha a geratriz disso? Coloca-se no numerador, colocar 45, 45, 45. No numerador, um período. No denominador, tantos noves quantos forem os algarismos do período. Se lembra? Vocês chegaram a ver essa catástrofe? Que é decoreba pura. E a composta? Você lembra como é que era? Coloca-se no numerador um período, um antiperíodo seguido de um período, subtraído de um antiperíodo. E no denominador, tantos 9 quanto forem os algarismos do período, seguido de tantos 0 quanto forem os algarismos do antiperíodo. Tirei 10 nessa prova na 5ª série. Agora, carta da manga, né? Porque isso, na verdade, é a forma do limite da soma, que é onde você consegue provar que essa regra funciona. Mas era dada de presente.
Legal, eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, que daí não é a Vera, porque isso dá dor de cabeça num monte de gente, tá? Falou no infinito. Infinito é, por um lado, uma das coisas mais belas que a matemática possui, você conseguir trabalhar. Nós somos seres finitos, limitados e que concebemos o infinito. Isso, para mim, é um dos pontos mais fantásticos da nossa disciplina. Você pode começar a discutir sobre campos do infinito, tá? E dá dor de cabeça. Uma delas é a seguinte, me conta aí. 0,999. Isso é aproximadamente 1 ou é exatamente 1? Isso é 1? Todo mundo tem certeza que isso é 1? Não tem não, porque a maior parte da galera que você faz pergunta tem que tropeçar legal. Isso é outra forma de escrever o 1. Tá? Isso é exatamente 1. Repara, se você parar na milésima casa, não vai dar 1. Se você for até a casa de número 1 milhão, não vai dar 1. Mas se você for até o infinito, isso vai dar 1. Mas eu não posso ir até o infinito. Não, mas você pode conceber que foi. Ah, mas eu preciso de tempo. Você precisa de tempo, eu não preciso. Como eu sou um ser superior que consegue superar a noção de tempo, tá? Não existe tempo. E se tempo não existe, eu vou ao infinito. Tá? É claro que ninguém vai construtivamente até o infinito, tá? Mas você vai conceber que vai ao infinito. Se você pensar que não pode ir ao infinito, pelo menos em termos de concepção, então qual é o último número? Não existe. Como não existe? Você já foi lá onde não existe? Não, sempre tem mais um. Como é que você sabe? Isso está indo ao infinito. É claro que eu posso conceber que eu vou até o infinito. E se eu for até o infinito, alguém levantou o dedo aí? Diz aí. Eu já ouvi falar que é porque não existe ninguém entre esse valor e então... Ah, sim. A aproximação isso pode ser trabalhado dessa forma, tá? No livro Meu Professor de Matemática, do mestre Elon, ele aborda isso e um dos argumentos que ele coloca é esse, tá? Eu estou fazendo isso pelo seguinte, tá? Vamos fazer x igual, pode fazer por limite da PG, 10x igual a 9,999, subtrai um do outro, não é isso? Aqui vai dar 9x igual a 9 menos 0 dá 9, 0 soma em todos, x igual a 9 sobre 9, que é igual a 1. Repara, isso não é aproximadamente 1, não. Isso é exatamente 1. Isso é uma outra forma de escrever um 1. Tá legal? Sequências de 9, tá? Não dá... Olha só. O que é 0,4999, etc. Isso é 0,5. Isso é 0,5, tá? X igual. Isso vai dar 10x igual a 4,999. Isso vai dar 100x igual a 49,999. Subtrai esses dois aqui. 90x igual a, soma isso tudo, 45. X igual a 45 sobre 90, que é 1 meio, que é 0,5. O que é 0,3999999? 0,4. Tá legal? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, de fato, qualquer decimal tem duas formas de registrar o mesmo decimal. O racional tem uma coisa muito interessante, que é as diversas formas de representar o mesmo número, sobretudo se você pensar em fração. 1 meio é uma das formas de... 1 sobre 2 é uma das formas de escrever 1 meio. 2 sobre 4, 3 sobre 8, isso permite, por exemplo, que a gente iguale denominadores. Você cria uma classe de equivalência. Mas se você pensar em registros decimais, números decimais, os registros, você poderia pensar que cada número, cada fração irredutível, só tem um decimal correspondente a ela.
se você tomar cuidado com esses 999. Tá legal? Porque, na verdade, 0,5 tem duas formas de escrever como decimal. Ou você escreve 0,5 ou 0,499999. Tá legal? Para impedir dois registros para o mesmo número, a gente pode fazer o seguinte, escolhe, vou desconsiderar uma das duas. Ou desconsidera as sequências terminadas em 9, que eu não preciso dela. Se aparecer 0,99999, eu registro 1. Se aparecer 0,549999, eu registro 5. Tá? Para nós aqui, eu preferia todos os decimais não serem exatos, tá? Eu preferiria todos os decimais terminarem em 99999, porque daí eu vou ter todos os decimais com uma quantidade infinita de casas trabalhando. E aí eu partiria do seguinte, os que se repetem são racionais, os que não se repetem são irracionais. Vamos ver o que eu estou falando aqui, tá? Se a gente quiser, o que não é também fundamental, mas a gente quiser criar uma função de forma que cada número decimal tem um único registro, a gente vai ter que escolher trabalhar ou não com a sequência de 9. Porque cada decimal, cada número decimal tem duas formas de registro, ou em sequência de 9, ou aumenta uma de cá e apaga os 9. Tá legal? Daí eu posso fazer o seguinte, agora eu tenho o seguinte, olha, qualquer número, fração, vou pensar nos registros decimais, fração, número inteiro, o que for, número inteiro, 5. Decimal, vou chamar de decimal exato, decimal com número finito de casas, 3,25, decimal exato, tá legal? Decimais infinitos, infinitos periódicos, 8,32, 3,25, 25, 25. Decimal infinito e periódico. Uma parte se repete indefinidamente. Agora eu posso fazer um outro registro. Esses três aqui são racionais. Tá certo? Eu tenho certeza. Isso aqui já é por definição 5 sobre 1. Isso aqui eu consigo passar para a forma P sobre Q, ele é racional. Isso aqui eu consigo passar para a forma P sobre Q, porque é uma dízima periódica. Tá legal? Agora eu quero saber uma coisa. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É decimal? É. É infinito? É. Tem até uma regra de construção dele, eu sei qual é o próximo. É periódico? Não. É racional? A gente sabe que não, mas você garante que não é possível? Você garante que um decimal infinito não periódico não pode ser escrito como fração? Ele não é racional? Eu garanto. Por quê? Estava no livro. Estava no livro, tá? Olha só, para a gente ter garantia disso, vamos fazer o seguinte, vamos pensar. Olha, se saiu da divisão de dois números, P sobre Q, vai ter que estar decimal exato, incluindo os inteiros, tá? Ou dízima. Não pode dar um número que não tenha repetição. Para a gente ter isso na cabeça, não vou provar, mas com um exemplo a gente vai conseguir enxergar isso. Divide aí 1 por 7. Quanto é que é 1 dividido por 7? 0, é outra coisa que o pessoal daqui mesmo me critica, tá? Eu coloco tracinho no 7. Tem mais alguém aqui que coloca tracinho no 7? Se você pegar, quase todas, nenhuma fonte tem quase tracinho no 7. Tá? Mas eu explico. Isso é origem bíblica. Tá? É o 7º mandamento, ela já conhece essa história. Quando Moisés começou a dar os mandamentos, chegou no 7º, o 7º era, não cobiçarás a mulher do próximo. Aí o pessoal lá embaixo, corta o 7, corta o 7. Ficou, é da vida, tá? Aí o... 0,10 aqui. 1 vezes 7, 7 para 10, 3. 30 por 7, 4. 4 vezes 7, 28 para 32. 20 por 7, 2. Dá 14, dá 6. 60 por 7, 8.
8 vezes 7, 56, sobram 4. 40 por 7, 5. 35, sobram 5. Espera um pouco, espera um pouco. Restos parciais. 0, sobrou 1. Sobrou 2. Sobrou 3. Sobrou 4. Sobrou 5. Sobrou 6. Próximo resto parcial. Ou vai ter que ser um desses, ou vai dar 0 e acabou a divisão. Porque, ao dividir por 7, só são possíveis 7 restos parciais. Na verdade, 6 restos parciais, o último sendo 0 no caso, se for uma divisão exata. Se você divide um número qualquer P por Q, o total de restos numa divisão por Q, resto parcial, é restos parciais Q menos 1. Restos, incluindo 0, no máximo Q. O que significa que, em algum momento, tem que entrar em repetição. 50. 7 vezes 7, 49. 1. Voltei para o início. Como a quantidade de restos possíveis numa divisão é limitada, necessariamente você vai ter repetição. E você vai ter que entrar numa dízima periódica ou num decimal exato. Divide por 13. Quantos restos parciais possíveis? 12. Ou gera uma dízima com 12 casas, tá? Ou em algum momento vai dar 0. Ou menos que isso. Pode entrar em uma quantidade menor do que isso. Tá? Pode vir 1/3, por exemplo, é 0,33363. 3 permite 2 restos parciais. Tá certo? Isso me garante o quê? Que isso não veio de fração. Isso não pode ter vindo de fração. Tá certo? Senão tem um denominador infinito. Se você falar que ele tem restos limitados, por exemplo, 7, ele vai ter 7 bases com 1, aliás, 6, perdão, contando com 1, né? 1 vezes 6 pode ser 6. Isso. Você não poderia ter uma alternância dos restos e aí sim não dar uma dízima periódica? Não. O colega perguntou se não poderia mudar isso aqui. Tá? O próximo troca a ordem. Repara que a primeira vez que isso aqui aconteceu, eu voltei para cá para cima. Não, sim. Aí tudo bem. Por exemplo, você falou que como tinha 6 restos, o próximo teria que ser um repetido. Sim, eu concordo com você. Senão vai dar 0. Mas poderia não começar de novo na mesma ordem. Não. Podia não começar no 1. Podia ser o próximo, podia ser o 6. Mas daqui para trás, em seguida, tem que repetir. Porque quando aparece um que já foi dividido, não pode dar outro resultado. Tá certo? O resultado tem que ser o mesmo. Tá? Sobrou 5, 50. 50 dividido por não sei quanto. Tem que dar o mesmo resultado que já deu um 50 dividido por não sei quanto. Senão você quebra a unicidade da divisão. Tá legal? Não tem como dar eles misturados. Assim mesmo, pensa comigo, tá? Vai dar uma repetição. Mas mesmo se fosse possível trocar a ordem, isso aqui é uma permutação. Em algum momento isso já tinha que começar a se repetir, né? Tá? Legal. Então isso aqui não é racional. É aqui que eu pego com a molecada, tá? Essa brincadeira aí me permite fazer o seguinte. Eu estou trabalhando com representação decimal. Agora eu divido as representações decimais em, na verdade, 2 grandes grupos, né? Esse grupo aqui, que eu vou chamar dos racionais, se o decimal é exato ou cai em dízima periódica, ele é um racional. Se não cai em dízima periódica, ele é um irracional. Com isso eu consegui fazer o milagre, no início do meu trabalho com magistério, que era o seguinte: eu dizia que racional eram os números que não eram, irracionais eram os números que não eram racionais, eram os reais não racionais. O problema é que eu precisava de irracional para definir real. Aí eu ficava todo enrolado, como é que eu ia explicar para a molecada o que era um real? Porque ou eu chutava os irracionais, ou eu chutava os reais. Tá? Agora não. Agora eu consegui dividir os dois. E já sei que existe. Ah, mas esse número aqui não é usado. De forma geral, difícil. Eu não me lembro de um problema que deu esse resultado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nunca vi. Mas existem, então, outros racionais? Existe, claro que existe. Raiz de 2.
Todo mundo sabe que raiz de 2 é irracional. Raiz de 2. Vocês se lembram como é que se prova a raiz de 2 como irracional? Todo mundo lembra? Todo mundo sabe que raiz de 2 é irracional? Claro que sabe, estava no livro. Esse que eu estou brincando estava no livro, mas daqui a pouco eu vou usar um estava no livro, vocês vão ver só, tá? Agora mesmo eu vou usar um estava no livro e vamos acreditar. Porque boa parte do que a gente faz, o mestre Elon, uma vez dando aula, eu estava assistindo a aula dele, aí ele colocou um troço no quadro e perguntou quem concordava com aquilo. Todo mundo levantou a mão que concordava, porque afinal de contas o que ele tinha colocado estava no livro dele, que a gente estava estudando, né? Aí ele perguntou, quem vem aqui provar? Todo mundo... Tem 2 problemas. Primeiro, saber provar. Segundo, ter a cara de vir aqui na frente, então todo mundo se arriscar para provar, né? Ninguém sabia provar. Não sabia mesmo. Aí ele pagou uma geral, que é um absurdo você falar que declarar uma verdade sem conseguir provar a verdade. E eu escrevi uma carta para ele. Tá? Escrevi uma carta justificando isso. Que, na verdade, boa parte das vezes, o que garante as verdades em matemática, verdade é garantida por demonstração. A matemática é uma área de conhecimento que fundamenta suas verdades em demonstrações. São verdades necessárias, algo que já está dentro da própria declaração da verdade, que você vai tirar de lá de dentro. Fundamentado numa base axiomática, a geometria euclidiana vai ser válida sempre. Mas tem outras geometrias, baseadas em outras estruturas axiomáticas. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, é verdadeiro e vai continuar sendo durante a eternidade, na base axiomática que ela foi construída. Tá? Ela é uma verdade de demonstrações. Na vida prática, a maior parte das vezes, a grande maioria das verdades que nós temos são fundamentadas na chamada critério da autoridade. Você acredita que uma autoridade que está falando algo, está falando a verdade. Você delega a outro o direito de ter verificado a verdade. Você começa a fazer isso com o teu pai e com a tua mãe. Depois você começa a fazer isso com o teu professor. E isso é verdade direto, porque nós usamos isso em sala de aula. Como autoridade, vira e mexe, nós falamos, gente, acredite em mim. E o moleque acredita. Tá? E não tem saída. Às vezes não tem saída mesmo. Tem hora que ele faz pergunta que eu não vejo como explicar. Tá? E às vezes eu prefiro, eu não sei te explicar isso, acredita que isso dá certo que eu já vi, eu não sei como te explicar isso, prefiro ficar inventando mentira. Tá? Porque, e diversas vezes a gente fez isso. E na própria matemática, nós, vira e mexe, fazemos isso. Vou fazer um agora. Demonstração. P sobre Q. P e Q inteiros e... Demonstração por absurdo, né? P em Q inteiros e irredutíveis. Tá legal? Se P e Q são frações, P sobre Q é uma fração, eu posso escrevê-lo na forma irredutível. Então, P e Q está escrito na forma irredutível. Tá certo? Eleva os dois lados ao quadrado. 2. P ao quadrado sobre Q ao quadrado. 2Q ao quadrado igual a P ao quadrado. Tá legal ou não? Tá legal? P ao quadrado é par. Tá certo? Porque se P ao quadrado é 2Q ao quadrado, P ao quadrado é par. 2 vezes alguma coisa. Se P ao quadrado é par, P é par. Concorda ou não? P é par. Porque a única forma de pegar um quadrado que seja par é se a base for par, tá certo? Número ímpar elevado ao quadrado dá ímpar. Aí daqui eu tiro o quê? P pode ser escrito como 2K. K pertencente, estou considerando natural, tá? As naturais. Inteiro, vamos lá. P, aí eu vou ter... Então eu posso escrever isso aqui assim, 2Q ao quadrado é igual a 2K
ao quadrado. Só que isso aqui é 4K ao quadrado. Dividindo os dois lados por 2, Q ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Isso significa que Q ao quadrado é par. Mas se Q ao quadrado é par, Q é par. Dessas duas aqui, ó, isso é um absurdo. Porque se P é par e Q é par, aquela fração não é irredutível. Tá certo? Tem uma forma bem mais simples de fazer, que é parar aqui, tá? Só que é mais difícil de enxergar. Essa demonstração aqui, se você pegar uma turma caprichada, um nono ano caprichado, você faz. Ainda fala sobre redução absurda, uma turma boazinha. Agora, tem uma aqui que você consegue fazer parando aqui. Que olha só, 2Q ao quadrado e P ao quadrado. Se você fatorar P e Q ao quadrado, eles vão ter uma certa quantidade de fatores 2, concorda? P ao quadrado e Q ao quadrado tem uma certa quantidade de fatores 2. Essa certa quantidade pode ser, inclusive, zero. Se Q for 49, por exemplo, se Q ao quadrado for 49, é 7 vezes 7. Tá certo? Mas o que eu tenho certeza é que a quantidade de fatores 2 aqui é par, porque é um quadrado. A quantidade de fatores 2 aqui é par, porque é um quadrado. Multiplicado por 2, a quantidade de fatores 2 desse lado da igualdade é ímpar. Repare que eu estou igualando dois números com quantidades de fatores par fatorados diferentes. Se essa igualdade for verdadeira, nós acabamos de quebrar a unicidade da fatoração. O que significa que aqui você já tem um absurdo. Tá? Na terceira linha você parou. Só que essa é difícil mostrar para a galera da oitava série, do nono ano. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, presta atenção que eu vou, estava escrito no livro. Raiz enésima de 2, é n maior que 2. Para n maior que 2, afirmo que a raiz enésima de 2 é irracional. Não pode ser escrito na forma de fração. Como é que eu sei disso? Estava no livro. Olha só. Ó. Se isso é verdadeiro, P sobre Q? 2 é P ao quadrado sobre Q ao quadrado. É só para ver se vocês estavam prestando atenção. P elevado a N. Sabem disso, né? Professor não erra. Se engana. E quando se engana, a culpa é do aluno. Olha só. Bastante democrático. Eu fazia isso em sala de aula, demonstração, claro que discutir com os alunos, mas democracia em sala de aula é mentira. Desculpa eu falar isso, mas é mentira, porque democracia é só entre iguais. Tá? Democracia, as pessoas que estão participando são iguais. Perante o Estado somos iguais, então temos um processo democrático. Numa sala de aula eu não sou igual ao aluno, porque eu não tenho nem os mesmos direitos, nem os mesmos deveres. O que não me impede de ter os alunos como consultivo, mas não como deliberativo. Não é ele que delibera quando vai ser a prova e o que vai cair. Quem delibera isso sou eu. Porque eu tenho umas funções, eles têm outras. Tá certo? Mas consultivo, não. Quando é que vocês podem? Quando tem outra prova? Daí a gente vai marcando. Não precisa ser um ditador. Tá certo? Agora começava aquela história assim. Ventilador ligado, ventilador desligado. Ar-condicionado ligado, ar-condicionado ligado. Aí eu ia para a democracia. Vamos lá, quem quer o ventilador ligado, levanta o braço. Aí o maior pai da turma, ligava. Quem quer desligado? Aí eu levantava. Ganhou a maioria. Pô, a maioria? Eu sou a maioria. Fica desligado. Processo democrático. Olha só. Mas isso eu vou perder uma aula discutindo se fica ventilador. Não vamos fazer uma assembleia aqui para decidir se o ventilador vai ficar ligado ou não vai ficar. Aqui é bonitinho, presta atenção nisso, gente. Presta atenção nisso aí. Tá legal? Peguei esse aqui e joguei para cá. Tá legal? Separei esse 2Q ao quadrado em 2QAN, em QAN mais QAN. Tá legal? Isso é um absurdo.
Por quê? Fermat-Willis. Teorema demonstrado em 1995, 94. Tá? Nenhum x elevado a n. Foi o teorema que ficou 300 anos sem ninguém demonstrar. Para n maior que 2, não há solução inteira. Para n inteiro maior que 2, não há solução inteira x, y, z. Tá certo? Supus que isso fosse uma fração irredutível. Então, P e Q são inteiros. Se P e Q são inteiros, isso aqui é inteiro, isso aqui é inteiro, e isso aqui é inteiro. Eu acabo de mostrar que eu encontrei uma solução inteira para aquilo que está demonstrado ser impossível. Agora me pede para demonstrar que isso aqui é verdadeiro. Foi simples, são só 300 anos, tá? E é um tijolo considerável para fazer a demonstração. Então, como é que você sabe que é? Estava no livro. Estava no livro. Aí eu não estava no livro mesmo, eu não vou ler isso, estava no livro. Sabe-se que e ponto. Tá? É claro que isso a gente tem que reduzir ao máximo, fazer esse tipo de coisa, mas falar que não faz nunca, de vez em quando a gente faz e com frequência os próprios alunos fazem. Tá? De vez em quando a gente dá uma pelada, até por inviabilidade de tempo, porque às vezes aquilo lá é inviabilidade pessoal. Eu não vou tentar ler esse teorema, possivelmente eu começo hoje, daqui a 3 anos eu termino. O cara demorou 300 anos para achar, quem sou eu para ler em final de semana? Que mais que a gente tem aqui? Tem mais coisa para a gente ver. Ah, vem cá, ó. Uma coisa aqui para a gente discutir é o seguinte. Marco as frações na reta. Falou? Marquei as frações na reta. Preencheu a reta? Não. Você consegue mostrar que não preenche? É relativamente simples provar que racional deixa buraco. Tá? Eu posso pegar, por exemplo, e desenhar aqui unidade, marquei minha unidade aqui, desenhei um triângulo retângulo de catetos 1 e 1. Hipotenusa desse triângulo retângulo, raiz de 2. Abro o compasso, giro. Esse ponto é um ponto da reta correspondente a raiz quadrada de 2. Então, existem pontos na reta que não estão em correspondência com os números racionais. Tá? Particularmente, só quando eu falo irracional e apresento o real, que vai ser a união dos racionais e irracionais, da forma que eu defini aqui, é patente que racional e irracionais são disjuntos, irracionais, conjunto formado pelos números que são escritos na forma decimal como infinitos não periódicos. Tá certo? Racional ou são infinitos periódicos ou decimais exatos. Tá? Juntando os dois eu tenho os reais. Só agora eu chamo aquela reta de reta real. Até esse momento eu chamo de reta numérica. Porque a reta real, que eu já vi também ser usada em livro, tá? 6ª, 7ª série, começa a representar os números e fala, reta real, isso aqui é reta real. É uma reta numérica. Ela ainda não é real porque eu não estabeleci a relação entre os números reais e os pontos da reta. Os números reais e os pontos da reta estabelecem uma relação biunívoca. Tá legal? A gente vai até... Tem mais 15 minutinhos, não é isso? Acho que vai dar tempo de falar no que eu quero. Tá legal essa forma de trabalhar? Tá. Agora eu quero saber o seguinte. O que é contar? O primeiro conjunto que a gente viu foi o conjunto dos números naturais. É o primeiro que a gente vê, nós, na nossa vida, nossos alunos, o primeiro deles é o conjunto dos números naturais. E é como falar que natural veio da necessidade de contar. Contar é estabelecer uma relação 1 para 1 entre dois conjuntos. Tá? Você vai convidar alguém
Vai montar uma lista de festa e começa assim. Vou chamar o João, vou chamar a Marta e o namorado dela, vou chamar o Joaquim, e vai levantando o dedo. Você está contando? Tá. Você está estabelecendo uma relação entre o conjunto dos nomes que você está proferindo e os dedos da mão. Isso é contar. Tem uma sala aqui, tem uma sala do lado, 2 salas cheias de alunos, quero saber qual das salas tem mais alunos. Aí eu faço o seguinte, sai um aluno dessa sala, sai uma da outra. Sai um dessa sala, sai um da outra. Sai um dessa sala, sai uma da outra. Estou contando? Estou. E isso é contar, estabelecer uma relação 1 para 1 entre 2 conjuntos. Tá legal? E com essa sai um, sai eu vou saber qual sala que tem mais. Quem terminar primeiro tem menos. Tá certo? Isso é contar. Me conta uma coisa aí, que fala em contar. O conjunto que a gente usa para contar normalmente são os naturais. Tem mais números pares ou mais números ímpares? Olha só, natural, se eu tivesse que contar essas duas, o processo é complexo, tá? Se eu quero saber se tem mais aluno nessa sala ou na sala do lado, ao invés de movimentar um monte de gente, vai saindo um por um para ver o que tem, eu vou usar um terceiro conjunto usado para termos de comparação. Eu vou estabelecer uma relação 1 para 1 entre os alunos dessa sala e a sequência dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, registrei aqui onde parou. É como se eu escrevesse todos os números. Ah, tem, sei lá, 57. Marquei aqui, sequência. Aí eu vou na sala do lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tem 50. Aí eu comparo, como se tivesse 1 para 1, com 1, 2, com 2, 3, com 3. Se ele tem 50, vão sobrar esses 7 aqui. Então essa sala tem mais. O processo é altamente complexo. Porque, na verdade, eu comparei 2 conjuntos por intermédio de um terceiro usado exclusivamente para termos de comparação. Mas que ganha tempo. Mas que demanda um tremendo trabalho histórico de construção desse troço para a gente conseguir saber sequências. Conseguir montar essa brincadeira. Tá? O troço não é simples. Agora, eu posso pensar no seguinte. Vou contar, esquece o zero. Não, vou colocar o zero também. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Isso aqui é natural, falou? Tem mais números pares ou ímpares? Números pares ou ímpares? 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Repara que eu consigo estabelecer uma relação 1 para 1 entre o conjunto dos pares e o conjunto dos ímpares. Tá certo? O que significa que os dois estão relacionados com o mesmo transfinito. Tá. Porque eu vou falar que eles têm a mesma infinidade. Tá? Repara uma coisa, eu vou evitar, porque senão vão me bater, de falar do tamanho do infinito. Ou pelo menos vou falar o tamanho entre aspas. Eu estou no campo dos infinitos. Se eu estabeleço uma relação 1 para 1 entre 2 conjuntos, mesmo sendo infinitos, eu vou dizer que esses 2 conjuntos estão relacionados com uma mesma infinidade, tá? Que a gente representa por Aleph é 0. Tá? É o infinito dos números naturais. Então, existe a mesma quantidade de pares que ímpar, existe a mesma quantidade de pares, de ímpares e de números naturais. Ó, cada número par, o 0 eu faço corresponder ao 0. O 2 eu faço corresponder ao 1. O 4 eu faço corresponder ao 2. Seria simples. Qualquer par eu tomo com 2n, onde o n é o natural que está correspondendo a ele. Então, existe a mesma quantidade de números pares, a mesma quantidade de números ímpares, a mesma quantidade de números naturais. Existe mais ou menos números inteiros. Existe a mesma quantidade de número inteiro. Ó, o 0 com 0, o 1 com 1, o menos 1 com 2, o 2 com 3, o menos 2 com 4. O 3 com 5, o menos 3 com 6. Vai ter algum número inteiro que vai estar sem estar relacionado com algum natural?
Não, todos os naturais vão estar relacionados. Estabeleci uma relação 1 para 1, tem a mesma quantidade de números inteiros. Legal, natural, pares, ímpares, inteiros, então está relacionado com a mesma infinidade. Olha só, agora eu quero saber o seguinte. Frações. Todo conjunto que possa ser escrito numa relação 1 para 1 com os naturais é dito um conjunto enumerável. Tá legal? Ou seja, o conjunto dos números pares é enumerável. Enumerável você pode pensar naquele índicezinho, x1, x2, x3 da PA, da PG. Tá? Enumerar qual a posição dele na sequência. Você consegue estabelecer uma relação 1 para 1 entre naturais e um conjunto, esse conjunto é enumerável. Falou? Racional é enumerável? É possível estabelecer uma relação 1 para 1 entre todas as frações e os números naturais? Agora começa a ficar esquisito, porque tá legal. Em cada pedacinho aqui teria uma infinidade de frações. Será que eu consigo estabelecer uma relação 1 para 1 entre todas as frações e o conjunto dos naturais? A saída é ótima, tá? Uma que eu sei que é a seguinte. Faz o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Aqui eu vou fazer, ó, P aqui, Q aqui. P sobre Q? 1 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1, 4 sobre 1, 5 sobre 1, 6 sobre 1, 7 sobre 1, 8 sobre 1. Nessa daqui, 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 4 sobre 2, 5 sobre 2, 6 sobre 2, 7 sobre 2, etc. Aqui, 1 sobre 3, 2 sobre 3, 3 sobre 3, 4 sobre 3, 5 sobre 3, 1 sobre 4, 2 sobre 4, 3 sobre 4. Entendeu o que eu estou fazendo, a maluquice? Eu criei uma tabela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, e aqui eu comecei a colocar numerador e denominador. 1 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1, 1 sobre 2, 2 sobre 2, está legal? Me conta uma coisa, tem alguma fração que não vai aparecer aqui? Não, em algum momento, alguma fração, qualquer fração que você pega, vai aparecer. Agora, olha que esperto, tem umas saídas que as pessoas tiram, que é fantástico. Isso aqui, se não me engano, é de Cantor, tá? Que é o seguinte, vou tentar montar uma lista. O primeiro número, o primeiro vai ser 0, que vai estar relacionado com o 0. O segundo vai ser 1. Vou colocar 1 sobre 1. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, caminha para cá, depois vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá. Acho que é aqui. Ou seja, eu vou caminhar assim, ó. 1, esse não conta, 2 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 2 sobre 2 não vou pôr porque eu só vou usar frações que tenham numerador e denominador primos entre si. Senão eu vou escrever mais de uma vez a mesma fração. Só vou usar frações irredutíveis. Esse não conta, esse é 3, esse não conta, isso aqui 4, aqui 3 sobre 2, 2 sobre 3, 1 sobre 4, e aí continua. Quando eu bater em 3 sobre 3, não uso, 4 sobre 2, não uso, tá legal? Me conta uma coisa, eu estabeleci uma ordem para as frações? Se você escolher uma fração, ela vai aparecer em algum lugar aqui? Então, faço esse corresponder a 0, esse corresponder a 1, esse corresponder a 2, esse corresponder a 3, esse corresponder a 4, que significa que as frações são enumeráveis. Ou seja, o conjunto dos inteiros tem a mesma infinidade dos naturais e o conjunto dos racionais também tem a mesma infinidade dos naturais. Eles são enumeráveis. Ah, está comparando infinito, todos os infinitos têm o mesmo tamanho.
Tem não. Agora eu vou provar que irracional é não, melhor, real é não enumerável. Ali você está trabalhando com frações irredutíveis. Só irredutíveis. Mesmo que eu não quisesse trabalhar com irredutíveis, que eu não quisesse trabalhar com classe de equivalência... Não. Você teria um problema. Se você não trabalhar aqui com irredutíveis, se você coloca o 2 sobre 2, você não vai criar uma bijeção. Porque 2 sobre 2 é 1. 1 já está relacionado aqui. Tá legal? Se 1 aparecer novamente, vai ter 2 números naturais relacionados com o mesmo número. A gente trabalha só com redutível para garantir que a gente vai fazer uma bijeção. Pode tentar não trabalhar, mas você vai ter dor de cabeça desnecessária para tentar depois eliminar isso. Preste atenção. Essa aqui é bonitinha, hein? Vou provar para vocês que os reais não podem ser enumerados. Essa brincadeira aí, eu cheguei já a fazer em ensino médio, mas em sala muito especial, tá? E com todo cuidado do mundo, tá certo? Porque não é qualquer sala que você faz isso, está fora do ensino médio direto, tá certo? Olha só. Pega na reta numérica do 0 até 1, falou? Peguei lá na reta numérica, 0. Tira o 0 daqui. Concorda comigo que qualquer número real de 0 até 1, eu posso escrever como 0, alguma coisa? Tá certo? De 0 até 1, 0, alguma coisa me dá um real. Tá certo? Real. Tá? Olha só, eu vou supor que o colega aqui me disse que conseguiu criar uma lista de todos os reais de 0 a 1. Ele falou, não, eu fiz. Aí ele me apresentou a lista. A lista é a seguinte, 0, A1, A2, A11, A12, A13, A14, A15, A16, 0, A21, A22, A23, A24. Isso aqui é um decimal, falou? 0, alguma coisa. Esse A1, A12, números de 0 até 9, algarismo, tá? Ele me falou que criou essa lista, ó. E assim ele continuou. O A, 0, AN1, AN2, AN3, AN4, e assim continuou, e aí continuou. Falou? Estou supondo que alguém conseguiu criar uma lista colocando todos os reais de 0 a 1. Eu declaro que essa lista não foi criada. Por quê? Não está no livro. Olha só. Não pode ter sido criada essa lista. Por quê? Eu vou te dar um número que não está nessa lista. Não interessa qual a lista que você me apresente. Eu te dou um número que não está na tua lista. Meu número vai ser o seguinte. 0, esse aqui, vou representar assim, tá? Não A11. O primeiro número da minha lista não vai ser o A11. Vai ser qual? Qualquer um. Se isso aqui é 5, eu coloco 6. 7, não interessa. Só não pode ser o 5. O segundo número, que é o algarismo do número que eu estou apresentando, vai ser o não A22. O segundo é não esse. Se esse aqui for 7, eu escolho lá 2. O terceiro é não A33. Esse número não está na lista. Por quê? Porque ele pode ser muito parecido com o primeiro número da lista, mas é diferente porque o primeiro algarismo dele é diferente do primeiro algarismo do primeiro número da lista.
Ele pode ser muito parecido com o segundo número da lista, mas ele é diferente, porque o segundo algarismo dele é diferente do segundo algarismo do segundo número da lista. Ele pode ser muito parecido com o terceiro número da lista, mas ele é diferente, porque o terceiro algarismo dele é diferente do terceiro algarismo do terceiro número da lista. O enésimo algarismo dele é diferente do enésimo algarismo do enésimo número da lista. Entendeu? O que significa que crie a lista que você quiser. Eu provo para você que existe um número de 0 a 1 que não está na tua lista. Eu crio um. Em outras palavras, essa lista não pode ser criada. Tá certo? Se ela não pode ser criada, a infinidade, o infinito relacionado com os números reais é maior que o dos naturais. Tá? É o Aleph 1. Tá? É possível provar que num quadrado tem o mesmo número de pontos que um segmento, que um cubo tem o mesmo número de pontos que um quadrado. É bonitinho, mas nosso tempo já acabou, para variar. Tá certo? Foi um prazer estar com vocês. De tarde a gente aí de volta. Falou, gente. Espero que tenha valido a pena.